Puxem a cadeira. O café está quente e a memória está viva. Sou Antônio Duarte. Acomodem-se, porque o passado acabou de bater na porta. Hoje, olhando para esse quintal escuro, me lembrei de uma história que correu o norte, sussurrada de ouvido em ouvido, porque falar alto era perigoso. É sobre o Seringal Bela Vista. Já ouviram falar? Provavelmente não nos livros de história, mas quem viveu o ciclo da borracha sabe que o inferno tinha filiais verdes e úmidas, e no centro desse lugar havia uma mulher, uma cozinheira, Maria Juraci. Ela tinha um dom nas mãos, diziam, o dom de dar sabor à vida e o dom silencioso de tirá-la. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas Maria preferia servir a vingança fervendo, bem temperada, no prato daqueles que ousavam lhe faltar com o respeito. A história de hoje não é para quem tem estômago fraco, é para quem entende que, na lei do mato, o silêncio é a arma mais barulhenta que existe. Vamos conversar sobre o que acontecia quando o desrespeito entrava na cozinha do Bela Vista. Para que vocês entendam o peso do que vou contar, é preciso fechar os olhos e imaginar o Amazonas no auge da febre da borracha, lá pelos idos de 1900. Não pensem na floresta bonita das fotos de turismo. Pensem na mata fechada, opressora, onde o sol mal toca o chão e o ar é tão úmido que a gente respira água. O Seringal Bela Vista ficava isolado. Dias de viagem de barco subindo o rio Purus, longe de qualquer delegacia, longe de qualquer padre, longe de qualquer lei que não fosse a do coronel, dono das terras. Era um lugar de homens desesperados, nordestinos fugidos da seca, aventureiros gananciosos, gente que devia até a alma no barracão e sabia que nunca mais sairia dali. A vida valia pouco, menos que 1 quilo de látex. E a hierarquia era brutal. O coronel no topo, os capatazes com seus chicotes no meio e a massa de seringueiros na lama. As mulheres eram raras, eram vistas como mercadoria ou servas. Nesse cenário de testosterona e violência, a cozinha do Seringal era o único ponto de cor e calor. Era um barracão preto de fuligem, engordurado, onde o fogo nunca apagava. Ali, Maria Juraci reinava. Ela não era bonita, não era jovem, não tinha posses, mas tinha o controle sobre a única coisa que aqueles homens brutos não podiam viver sem: a comida. E nesse tabuleiro de xadrez feito de lama e sangue, ela aprendeu a mover as peças sem que ninguém percebesse que o jogo já tinha acabado. Maria Juraci já passava dos 50 anos, e 40 deles foram gastos descascando macaxeira, limpando peixe e depenando galinha naquele mesmo barracão. As mãos dela eram grossas, calejadas, com as unhas sempre escuras pelo sumo das ervas e pelo carvão. Ela era invisível para a maioria. Um vulto que servia o café, que enchia as cuias de farinha, que ouvia as conversas mais sórdidas e fingia ser surda. Mas Maria ouvia tudo. Ela sabia quem roubava quem planejava fugir, quem chorava de saudade da família à noite. E ela tinha um código de honra rígido, antigo. Ela aceitava a dureza da vida, o trabalho pesado, o calor infernal do fogão a lenha. O que ela não aceitava, sob hipótese alguma, era o desrespeito pessoal, a humilhação gratuita. Foi em 1908 que chegou ao Bela Vista um novo feitor, um homem chamado Tiago. Era um sujeito grande, voz de trovão, que achava que gentileza era fraqueza. Ele tratava os seringueiros como gado e a cozinha como seu chiqueiro particular. No primeiro dia, ele entrou na cozinha de Maria sem pedir licença.
chutou o cachorro que dormia perto do fogo e cuspiu no chão limpo que ela tinha acabado de varrer. Maria parou de mexer a panela, olhou para ele. Ele riu, chamou-a de velha inútil e exigiu carne fresca, mesmo sabendo que só havia charque. Durante semanas, Tiago fez da vida de Maria um inferno particular. Derrubava propositalmente o sal, reclamava que a comida tinha gosto de terra. Fazia piadas obscenas sobre a aparência dela na frente dos outros homens, que riam por medo dele. Maria nunca respondeu, nunca levantou a voz. Ela apenas continuava cozinhando com aquele rosto de pedra, os olhos fundos observando cada movimento dele. Mas quem conhecia a mata sabia que o silêncio antes da tempestade é o momento mais perigoso. Numa noite de quarta-feira, ela preparou um guisado de paca. O cheiro era inebriante. Cobria o odor de suor e mofo do barracão. Tiago comeu 3 pratos, grunhindo como um animal, limpando o molho com a farinha sem nem olhar para a cozinheira. Ele não sabia, mas aquela era a última refeição que seu corpo aceitaria. Maria o observava do canto escuro, afiando sua faca de corte, num ritmo lento e hipnótico. Antes de sabermos o destino desse homem mau, eu peço a você, que me ouve agora, nessa solidão acompanhada, inscreva-se no canal. Vamos manter vivas essas histórias que o tempo tenta apagar. Um clique seu é o que alimenta nossa conversa. O desaparecimento de Tiago foi tratado com a naturalidade brutal da Amazônia. Disseram que ele saiu para caçar à noite e se perdeu. Disseram que uma onça o pegou na beira do rio. Ninguém achou estranho que ele não tivesse levado sua espingarda, ou que suas botas estivessem ao lado da rede. O que ninguém comentou, mas alguns notaram com um arrepio na espinha, foi que na manhã seguinte ao sumiço, Maria Juraci estava cantando baixinho enquanto coava o café. Uma cantiga antiga, num dialeto que ninguém entendia, enquanto jogava no fogo algumas ervas que faziam a fumaça subir roxa e cheirosa. Os anos passaram e a lenda do azar do Bela Vista começou a crescer. Não era algo que acontecia todo dia, vejam bem. Maria não era uma assassina em série descontrolada. Ela era uma juíza. O tribunal dela era a cozinha e o martelo era a colher de pau. Passaram-se 5, 10 anos. Outros vieram e se foram. Houve o caso de um caixeiro viajante que tentou agarrá-la à força atrás do depósito de farinha. Ele foi visto, pela última vez, entrando na mata, delirando de febre, gritando que tinha cobras dentro da barriga. Houve o fiscal que chutou as panelas dela porque o café estava frio. Esse sumiu durante uma tempestade e dizem que a única coisa que encontraram foi o chapéu dele boiando no caldeirão de lavagem dos porcos. O interessante é que a comida de Maria ficava cada vez melhor. Era como se a alma dela se purificasse a cada ato de justiça. Ela conhecia a floresta como ninguém. Sabia qual folha fazia dormir um sono sem sonhos, qual raiz paralisava os músculos sem afetar a mente, qual semente fazia o coração disparar até estourar. Ela não precisava de veneno de rato ou vidro moído. A própria natureza lhe dava as ferramentas. E ela cozinhava com amor? Sim, com amor. Porque para ela, proteger a sacralidade do alimento e do seu espaço era um ato de amor próprio. Os homens mais velhos, os que respeitavam o lugar dela, eram tratados como filhos. Ganhavam o melhor pedaço da carne, o café mais forte. Eles sabiam intuitivamente que a sobrevivência ali dependia de 2 coisas: tirar borracha e respeitar a Dona Maria.
Se você está gostando dessa viagem ao passado sombrio dos Seringais, deixe seu like. Ajude este velho contador de histórias a levar esse mistério para mais pessoas. Tornem-se membros do canal e sentem-se na primeira fila dessa varanda virtual. O tempo, meus amigos, é implacável até para as lendas. Maria chegou aos 55 anos. Os cabelos já eram brancos como algodão. As pernas inchadas pelas varizes latejavam com a mudança do tempo. O Seringal Bela Vista também mudava. O velho coronel morreu e quem assumiu foi o filho dele, um rapazinho educado na Europa, cheio de ideias modernas e nenhum calo nas mãos. Ele chegou querendo civilizar a selva. Trouxe móveis caros, vinhos franceses e um desprezo absoluto por tudo o que era rústico. E o alvo principal do seu nojo foi a cozinha. Ele olhava para Maria com um asco indisfarçável. Para ele, ela era a representação do atraso, da sujeira, do primitivo. Ele a chamava de bruxa, de porca. Reclamava que ela fedia a fumaça e gordura rançosa. Maria aguentou. Aguentou porque precisava do teto, porque aquele lugar era a única vida que conhecia. Mas a gota d'água não foi uma ofensa, foi uma sentença. Numa tarde abafada, o rapaz entrou na cozinha tapando o nariz com um lenço perfumado e decretou: amanhã você vai embora. Vou trazer um cozinheiro de verdade, de Manaus. Pegue seus trapos e suma da minha vista. Não quero te ver aqui quando o sol nascer. E não pense que vai levar nenhum tostão. Já comeu e bebeu às minhas custas por tempo demais. Ele chutou o banquinho onde Maria descansava as pernas. O barulho da madeira batendo na parede ecoou no silêncio da tarde. Os ajudantes de cozinha prenderam a respiração. O rapaz saiu rindo, limpando a ponta da bota que tocou no banco. Maria não chorou, não gritou. Ela se levantou devagar, com a dignidade de uma imperatriz destronada. Alisou o avental encardido, olhou para as panelas, suas companheiras de 4 décadas. Ele quer um jantar de despedida, ela murmurou para si mesma, pois ele terá um jantar inesquecível, o melhor que o Bela Vista já viu. E começou a trabalhar. O barulho da faca batendo na tábua de carne nunca foi tão ritmado, tão preciso, tão definitivo. Estamos chegando ao momento crucial. O que vocês fariam no lugar dela? Não deixem de se inscrever para acompanhar o desfecho dessa história. O apoio de vocês é o que mantém a chama do nosso candeeiro acesa. A noite caiu pesada sobre o Seringal, sem lua, apenas com o zumbido incessante das cigarras. Na casa grande, a mesa estava posta com a melhor toalha de linho, castiçais de prata e taças de cristal que pareciam alienígenas naquele ambiente rústico. O jovem patrão sentou-se à cabeceira, sozinho, esperando sua última refeição preparada pela velha suja, como ele dizia. Ele esperava uma gororoba qualquer, mas o que chegou à mesa o surpreendeu. Maria entrou, carregando uma travessa fumegante de pato no tucupi. Mas não era um prato comum. O aroma era complexo, profundo, com notas de ervas que ele nunca tinha sentido, algo terroso e adocicado ao mesmo tempo. Ele serviu-se desconfiado. Deu a primeira garfada. O sabor explodiu na boca dele. Era delicioso. Era, sem dúvida, a melhor coisa que ele já havia comido. A arrogância deu lugar à gula. Ele comeu vorazmente, esquecendo os modos europeus, raspando o prato. Maria permaneceu parada na porta, nas sombras, com as mãos cruzadas sobre o ventre. Ela não sorria. O rosto dela era uma máscara indecifrável de serenidade. Quando ele terminou, recostou-se na cadeira, sentindo-se pesado,
sonolento, até que, enfim, fez algo que presta. Ele resmungou, a voz já saindo pastosa. Foi então que começou. Não foi dor, foi o silêncio. De repente, o som das cigarras parou para ele. O som da própria respiração sumiu. Ele tentou levantar a mão para pegar o vinho, mas o braço não obedeceu. Era como se fosse feito de chumbo. Ele tentou gritar, chamar os capatazes, mas a língua estava dormente, inerte dentro da boca. O pânico tomou conta de seus olhos. Ele olhou para Maria. Ela deu um passo à frente, entrando na luz das velas. Ela parecia maior agora, imensa. O Senhor disse que eu era sujeira. Ela sussurrou, a voz rouca, ecoando na mente dele mais do que nos ouvidos. Mas a terra é suja, patrão, e é da terra que vem a vida e a morte. O jambu treme a boca, mas a raiz que eu usei, essa para o coração, devagarinho, como um barco parando no remanso. O rapaz tentava puxar o ar, mas os pulmões estavam petrificados. A última coisa que ele viu foi a imagem daquela senhora, a cozinheira desprezada, apagando as velas uma a uma, até que a escuridão fosse total e absoluta. Quando o sol nasceu no Seringal Bela Vista, o patrão não estava em sua cama, não estava no escritório, não estava em lugar nenhum. As buscas duraram dias. Disseram que ele, não acostumado com a selva, deve ter saído para caminhar bêbado e caiu no rio. O corpo nunca foi encontrado. O rio Purus, com suas águas barrentas e profundas, guarda segredos que nem o tempo revela. E piranhas, meus amigos, não deixam vestígios. E Maria Juraci? Ela não foi embora. Quem teria coragem de mandá-la sair depois daquilo? Quem teria a audácia de assumir o comando e demitir a mulher que, de alguma forma mística, parecia ser a verdadeira dona daquele lugar? Ela continuou lá. Cozinhou por mais 10 anos. Ninguém nunca mais reclamou do sal. Ninguém nunca mais gritou na cozinha. O respeito que ela impunha era silencioso, quase religioso. Quando ela morreu, de velhice, sentada em sua cadeira de balanço, olhando para a mata, o seringal parou. Foi o velório mais respeitoso que aquela região já viu. Dizem os caboclos mais antigos que, nas noites de chuva forte como esta de hoje, se você passar pelas ruínas do que sobrou do Bela Vista, ainda pode sentir um cheiro irresistível de tucupi e ervas finas. Mas fica o aviso deste velho narrador. Se sentir esse cheiro, não siga. Apenas incline a cabeça em sinal de respeito e siga seu caminho. Porque há fomes que não são deste mundo e há cozinheiras que, mesmo do outro lado, não toleram falta de educação. Eu sou Antônio Álvares Duarte. O café acabou, a chuva estiou e o silêncio voltou a ser meu único companheiro. Espero que essa história tenha servido de lição ou, pelo menos, de companhia. E lembrem-se, nunca chuta o cachorro de quem prepara sua comida. Boa noite. Aviso importante. Essa história é ficção. Não aconteceu de verdade. Os personagens e eventos são inventados. É uma narrativa criada para este canal.